Ninguém imagina que por trás de uma casa abandonada e cheia de luz, uma mãe vampira possa estar lutando para sobreviver à própria escuridão. Mas foi exatamente isso que Ronan encontrou na noite em que decidiu recomeçar a vida longe de tudo o que conhecia. Depois da morte da esposa, ele já não era o mesmo. O sorriso sumiu, as noites ficaram longas demais, e a casa onde vivia parecia mais um túmulo do que um lar. Então ele tomou a decisão de desaparecer. Comprou uma residência antiga nas terras longínquas do interior, uma casa ampla que todos diziam estar vazia há décadas, mas que ainda recebia a luz da lua por janelas enormes. Era clara, silenciosa e vazia. A combinação perfeita para alguém que só queria fugir da dor. Ronan chegou ao lugar pouco antes do anoitecer. O céu tinha aquela cor azul profunda que anuncia a escuridão, e um vento frio corria pelas árvores antigas que cercavam a propriedade. A casa era imponente, com paredes claras manchadas pelo tempo e janelas tão altas que deixavam a luz da lua entrar, mesmo depois que o sol sumia. Ainda assim, havia algo estranho no ar. A claridade parecia viva demais para um lugar abandonado. Ele caminhou pelos cômodos por longos minutos, observando a poeira suspensa nos feixes de luz que entravam pelas janelas. O chão rangia, mas nada parecia ameaçador. Pela primeira vez em meses, Ronan sentiu que poderia respirar sem sentir o peito apertado. Mas tudo mudou quando um som ecoou pelo corredor. Era fraco, quase imperceptível, como o soluço de alguém pedindo ajuda. Ele parou, o coração disparado. A casa era isolada, ninguém deveria estar ali. E mesmo assim, o som se repetiu, agora acompanhado de um choro muito suave. Guiado pela luz branca da lua, Ronan seguiu o som até a cozinha. O lugar era amplo, com uma janela quebrada que deixava a claridade entrar como um holofote natural. No centro do cômodo, ele viu algo que fez o sangue gelar. Uma mulher caída no chão, respirando com dificuldade, como se cada inspiração fosse uma batalha. A pele dela era pálida, quase translúcida, marcada por rasgos profundos que pareciam feitos por garras. O sangue seco escurecia seus cabelos, e a luz da lua parecia castigá-la ainda mais. Nos braços, protegida como se fosse o último vestígio de vida que possuía, ela segurava uma criança pequena, tão quieta que parecia prestes a se apagar. Por um instante, Ronan pensou em correr. Ele reconheceu os sinais das histórias antigas. Aquela mulher não era humana. Os olhos vermelhos que brilharam ao erguer o rosto, os dentes pontiagudos, a palidez extrema. Ela era um vampiro e estava à beira da morte. A luz da lua atingiu seu rosto e ela se encolheu, como se a claridade queimasse sua pele frágil. O bebê choramingou, um som tão fraco que atravessou o peito de Ronan de um jeito que a própria dor dele não atravessava havia meses. A mulher tentou erguer o bebê, mas o braço fraquejou. Ela olhou para ele como alguém que já perdeu tudo, menos a esperança por aquele pequeno ser que carregava. Por favor, não deixe que eles encontrem meu filho. A voz dela saiu quebrada, como se cada palavra fosse uma ferida aberta. Ronan não entendeu. Se aproximou devagar, tomado por medo, compaixão e algo mais profundo que não sabia nomear. Antes que pudesse falar qualquer coisa, algo do lado de fora arranhou a parede da casa. O som era pesado, irregular, quase animal. Depois veio outro, e outro. Ronan sentiu a espinha gelar. A mulher fechou os olhos como se estivesse esperando o pior. Eles me perseguiram até aqui. Não tenho forças para lutar de novo. Por favor, proteja Lucan. Eles não vão parar até acabar com a gente. Ronan respirou fundo, tentando entender. Quem está lá fora? A mulher inspirou com dificuldade, juntando as últimas forças para responder. Lobisomens. O coração de Ronan bateu tão forte que ele precisou apoiar a mão na parede. Histórias antigas voltaram imediatamente à memória. Criaturas das florestas, inimigos naturais dos vampiros, selvagens, incansáveis. E pelo som que vinha do lado de fora, não era apenas um. As garras arranharam a parede novamente,
dessa vez com mais força, como se testassem a resistência da estrutura. O bebê soluçou de fraqueza. A mulher abraçou Lucan com um pouco de energia que restava, mas Ronan viu que ela não conseguiria protegê-lo por muito tempo. Ele deveria fugir. O instinto gritava isso, mas a visão daquela criança indefesa, daquela mãe destruída lutando para mantê-lo vivo, mexeu com algo dentro dele. Algo que ele achava ter morrido junto com a esposa. Ele se ajoelhou e pegou o bebê no colo, sentindo o corpinho fraco contra o peito. A mulher o observou com surpresa e incredulidade. Eu vou ajudar vocês. Ronan não sabia explicar por que tinha dito aquilo. Talvez fosse o desespero estampado no rosto de Mavena, ou o som fraco da respiração de Lucan, tão leve que parecia desaparecer a qualquer instante. Talvez fosse apenas o desejo humano de não permitir que mais uma vida se apagasse diante de seus olhos. Ele se levantou devagar, ainda segurando o bebê, e sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. A mulher tentou se erguer, mas as pernas cederam e ela caiu novamente, gemendo de dor. Você precisa descansar, disse Ronan, tentando manter a voz firme. Ele olhou em volta, procurando algum lugar seguro. A casa era clara, iluminada pela lua, mas as paredes marcadas deixavam evidente o abandono. Andou até o antigo quarto de hóspedes, um cômodo amplo com janelas altas por onde a luz entrava sem pedir licença. Colocou Lucan sobre a cama e ajeitou alguns panos velhos para tentar deixá-lo confortável. O bebê abriu os olhos por um instante, revelando um brilho dourado que Ronan jamais tinha visto. Depois fechou-os novamente, exausto. Mavena rastejou até a porta e se apoiou no batente, tentando não desmaiar. Ela observou cada movimento de Ronan, como se esperasse que ele mudasse de ideia a qualquer momento. Ele percebeu o olhar desconfiado dela e se aproximou devagar, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Mavena hesitou antes de aceitar, como se tocar um humano fosse algo que exigisse coragem. Quando seus dedos se encontraram, Ronan sentiu a pele dela fria como gelo, mas viva, pulsando com um resquício de energia que desaparecia rápido demais. Lucan precisa de você, disse ele. Venha. Ele a levou até a cama e ajudou a se sentar. Mavena segurou a borda do colchão para não cair. O sangue seco em seu pescoço mostrava que ela havia perdido muito mais do que podia suportar. Ronan percebeu isso, e seu corpo reagiu antes da mente. Ele colocou um cobertor sobre ela, mesmo sabendo que vampiros não sentiam frio da mesma maneira que humanos. Mas havia algo quase sagrado naquelas ações simples, como se o cuidado que ele oferecia fosse a única coisa mantendo Mavena presa à vida. As garras arranharam as paredes novamente, desta vez mais próximas da janela. Ronan correu até lá e fechou as cortinas antigas que encontrou dobradas num canto. Era inútil, mas precisava fazer algo. Mavena ergueu os olhos e sua voz saiu fraca. Eles sentem o cheiro de sangue. Não vão parar. Ronan engoliu seco. Ele nunca tinha visto um lobisomem, mas cresceu ouvindo histórias sobre eles. Criaturas que caçavam na escuridão, guiadas pelo instinto, capazes de farejar medo, sangue e fraqueza a quilômetros de distância. Se eles estavam ali, então Mavena havia fugido de algo muito pior do que um simples ataque. Ele olhou para Lucan, tão pequeno, tão frágil, e sentiu um aperto no peito que misturava medo e proteção. O que aconteceu com você? Perguntou. Mavena respirou fundo, como se recordar fosse tão doloroso quanto seus ferimentos. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Meu clã queria Lucan morto. Ele não deveria existir. Um híbrido é uma ameaça para eles. Fugi para salvar meu filho, mas fui perseguida pela matilha. Eles atacaram na estrada. Eu lutei, mas não tinha forças suficientes. Se você não tivesse chegado aqui hoje... Ela parou, incapaz de completar a frase. Ronan sentiu o peso do que ela estava dizendo. A vida daquele bebê não deveria ser possível. Um filho de vampira e humano. Algo que, segundo as lendas, nascia com um destino incerto e poderes que ninguém compreendia completamente.
e justamente por isso, era visto como uma aberração tanto pelos vampiros quanto pelos lobisomens. Ele voltou até Lucan e colocou a mão sobre o peito da criança. O bebê respirava com dificuldade, como se cada pequeno movimento exigisse um esforço enorme. Ronan se virou para Mavena. O que ele precisa? Mavena fechou os olhos, lutando contra a dor. Ela sabia a resposta, mas tinha medo de dizê-la em voz alta. Quando finalmente falou, o som parecia uma confissão. Sangue. Ronan ficou paralisado. A ideia o assustava, mas ao mesmo tempo, quando olhava para Lucan, a hesitação diminuía. A criança estava morrendo. Ele não podia permitir isso. Se era sangue que ele precisava, era sangue que ele teria. Ronan reconheceu o instinto que o guiava. Era o mesmo que sentira quando segurou a mão da esposa nos últimos instantes dela. O instinto de não abandonar. Ele se sentou ao lado de Lucan e ofereceu o pulso a Mavena. Ela o encarou, chocada. Você não entende o que está fazendo. Um humano não. Eu entendo o suficiente, respondeu Ronan. Ele precisa viver. Faça o que precisa ser feito. Mavena hesitou, mas a dor do filho foi mais forte. Com muito cuidado, ela segurou o braço de Ronan e aproximou seus lábios. Não era um ato de violência. Era uma súplica silenciosa. Quando os dentes dela rasgaram a pele, Ronan prendeu a respiração. A dor foi rápida. Depois deu lugar a uma estranha sensação de calor percorrendo seu braço. Mavena não bebeu mais do que o necessário. Em seguida, pressionou o pulso dele para conter o sangue e levou algumas gotas aos lábios de Lucan. O bebê reagiu imediatamente, como se a vida tivesse voltado a pulsar dentro dele. Um som suave escapou de sua boca, um chorinho fraco, mas cheio de esperança. Ronan observou essa cena com um nó na garganta. Aquela criança estava lutando com todas as forças que tinha. Mavena ergueu os olhos e, pela primeira vez, ele viu algo neles além de dor e desespero. Viu gratidão. Uma gratidão profunda, quase reverente. Você nos salvou, disse ela. Ronan balançou a cabeça. Ainda não. Eles estão lá fora e vão voltar. A casa tremeu com o impacto de algo pesado batendo contra a porta principal. O uivo que veio em seguida fez todos os pelos do corpo de Ronan arrepiarem. A noite estava apenas começando. O impacto contra a porta reverberou pela casa inteira, como se algo gigantesco tivesse decidido derrubar tudo de uma vez. Ronan sentiu o chão tremer sob os pés. Outro golpe veio logo em seguida, mais forte, arrancando uma trava antiga da madeira apodrecida. Ele correu para o corredor, mas antes que pudesse chegar à entrada, Mavena falou com a voz trêmula. Não vá. Eles estão testando a defesa. Se você aparecer, vão investir de verdade. Ronan parou no meio do corredor. Ele não tinha armas, não tinha experiência. E não fazia ideia de como enfrentar lobisomens. Mas não podia ficar parado enquanto criaturas do lado de fora tentavam entrar. A claridade da lua que entrava pelas janelas iluminava as paredes de pedra, criando sombras longas e inquietas que se moviam com cada tremor da porta. A cada segundo, o ar parecia ficar mais denso, como se a casa respirasse junto com ele, tensa e alerta. Ele voltou correndo para o quarto onde Mavena estava. A vampira tentava se levantar, apoiando-se na parede, mas suas pernas tremiam e cederam novamente. Ronan pegou uma cadeira velha e a colocou atrás dela para evitar que caísse. Mavena olhou em direção à porta como se pudesse enxergar além da madeira. A matilha está com fome. Eles me seguiram por horas. Devem estar exaustos, mas isso só os deixa mais agressivos. Se entrarem, não haverá lugar para onde correr. Ronan olhou ao redor e viu uma estante velha, caída no canto. Ele arrastou o móvel pesado para o corredor, bloqueando parcialmente a passagem para o quarto. Depois fez o mesmo com uma mesa quebrada. Não era muito, mas pelo menos retardaria a entrada das criaturas. Mavena observou tudo em silêncio. Quando Ronan terminou, ela falou com uma calma que não combinava com a situação. Você ainda pode fugir pela janela dos fundos.
Eles estão focados na entrada principal. Há uma chance de escapar antes que percebam. Ronan se virou, incrédulo. E deixar vocês? Mavena desviou o olhar, como se a resposta fosse óbvia. Você não me deve nada. Nem a Lucan. Um humano não deveria se envolver em brigas que pertencem ao nosso mundo. Ronan respirou fundo. Ele pensou na vida que havia deixado para trás, na dor que se recusava a ir embora, na solidão que carregava desde a morte da esposa. Por mais estranho que fosse, naquele momento, proteger Mavena e Lucan dava mais sentido à sua existência do que qualquer coisa que fizera nos últimos meses. Você é mãe, disse ele, e Lucan é só uma criança. Não vou virar as costas para vocês. Mavena ergueu os olhos e, por um instante, a máscara da criatura sobrenatural caiu, revelando apenas uma mulher ferida, exausta e assustada. Ela abriu a boca para responder, mas um novo estrondo interrompeu qualquer palavra. A porta principal cedeu, quebrando com um estalo que ecoou pela casa inteira. Ronan correu até o corredor. A escuridão do lado de fora parecia líquida, fluindo para dentro da casa conforme as sombras se moviam rápido demais para serem humanas. Os uivos eram baixos, guturais, como se as criaturas saboreassem o momento antes de atacar. Ronan sentiu a respiração prender no peito. Precisava ganhar tempo. Qualquer tempo. Ele acendeu todas as lamparinas que encontrou pelo caminho, espalhando luz pelos corredores. A casa, clara por natureza, se tornou ainda mais iluminada. As criaturas hesitaram ao cruzar a porta, como se a luz os repelisse. Mavena surgiu atrás de Ronan, apoiada na parede, mal conseguindo ficar de pé. Eles odeiam luz direta, disse ela. Os olhos deles não se ajustam como os nossos. Isso nos dá uma pequena vantagem. O problema é que a vantagem não duraria muito. Um dos lobisomens avançou, rosnando baixo, as garras arranhando o chão de madeira. Era enorme, com pelo escuro, os olhos amarelos brilhando como brasas. Ronan recuou, mas a criatura não entrou completamente. Circulava a entrada, procurando um ponto menos iluminado. Mavena estendeu a mão. Traga Lucan para perto de mim. Ronan correu até o quarto e pegou o bebê, que respirava com mais regularidade, mas ainda estava longe de estar seguro. Ele envolveu Lucan em um cobertor e voltou para o corredor. Mavena pegou o filho nos braços com um olhar de pura devoção, como se aquele pequeno ser fosse a razão de ela permanecer viva. Ronan se posicionou entre ela e a porta. Não sabia lutar contra lobisomens, mas sabia ficar no caminho quando precisava. Ele segurou uma cadeira como se fosse uma arma, ridícula, mas era tudo o que tinha. Você é corajoso, Ronan, disse Mavena. Mas coragem não vence monstros. Talvez não, respondeu ele, mas amor vence. Antes que Mavena pudesse absorver aquilo, o maior dos lobisomens entrou. Era diferente dos outros, mais musculoso, com uma cicatriz enorme cruzando o focinho. O ar pareceu ficar pesado quando ele deu o primeiro passo dentro da casa. Ronan sabia que aquele era o alfa, o líder, o mais perigoso. O lobo olhou diretamente para Lucan. Não para Mavena, não para Ronan, mas para a criança, como se soubesse exatamente por que estava ali. Não posso deixar que o levem, sussurrou Mavena. Ronan apertou a cadeira nas mãos. O alfa avançou um passo e Ronan deu outro à frente, mesmo sabendo que aquilo não faria diferença. O lobo era rápido, forte, praticamente invencível, mas algo em Ronan se recusava a recuar. Ele sentiu uma coragem irracional preencher seu peito, algo que não vinha de instinto ou razão. Vinha de dor, da dor de ter perdido alguém e de não permitir que outra família fosse destruída diante dele. O alfa rosnou, preparando o ataque. Ronan sabia que aquela noite ainda tinha muito para revelar. O alfa avançou um passo para dentro da casa, e a claridade que vinha das lamparinas iluminou cada detalhe da criatura. O pelo eriçado, a respiração pesada,
as garras que se curvavam como lâminas douradas pela luz. O ar pareceu vibrar, uma mistura de ameaça e fome. Ronan não sentia as pernas, mas também não conseguia se mover para trás. Era como se algo dentro dele tivesse decidido que recuar não era mais uma opção. Mavena encolheu Lucan junto ao peito e tentou se erguer, mas o corpo simplesmente não obedecia. A vampira estava fraca demais. O ataque da matilha tinha drenado quase toda sua energia. Ela podia ver, com clareza dolorosa, que Ronan estava sozinho diante do Alfa. Um humano, sem armas, segurando uma cadeira como escudo. A cena deveria ser ridícula, mas não era. Era trágica e profundamente corajosa. Ronan respirou fundo, tentando manter a mente clara. Ele não era guerreiro. Não era herói. Era só um homem tentando impedir que outra vida fosse perdida diante dele. Mavena percebeu isso quando seus olhos se encontraram e sentiu algo dentro dela estremecer. Ele não estava ali por ela. Estava ali por Lucan. Por um bebê que não era dele. Por alguém que só tinha conhecido algumas horas antes. O Alfa deu um passo final, pronto para atacar. Os músculos se contraíram. O corpo inclinou para a frente. A sombra enorme se alongou pelo chão iluminado. Ronan levantou a cadeira. Mas antes que a criatura saltasse, algo inesperado aconteceu. O lobo parou. As narinas se abriram enquanto farejava o ar. Os olhos fixos em Ronan como se estivesse identificando algo que não deveria estar ali. Ronan sentiu uma tontura repentina. O corte no pulso, feito por Mavena alguns minutos antes, ainda estava aberto. O sangue que escorrera tinha sido usado para alimentar Lucan. Mas uma parte dele ainda pulsava no ar, misturada à energia de Mavena. Aquele sangue tinha sido aceito pelo bebê híbrido. E de algum jeito inexplicável, isso fez com que a presença de Ronan fosse percebida de maneira diferente pelo Alfa. Ele cheira você, disse Mavena em um sussurro quase inaudível. Agora você carrega um traço do meu sangue, e isso confunde a matilha. Confunde, mas não detém, completou Ronan. O Alfa rugiu. O som foi tão grave que fez a janela tremer. A criatura avançou. A velocidade era absurda. Um borrão de força e fúria indo direto em direção a Ronan. Ele ergueu a cadeira instintivamente. O impacto o lançou contra a parede, tirando o ar dos pulmões. A cadeira se partiu em pedaços. A dor atravessou seu peito como uma lâmina quente, mas ainda assim ele se manteve de pé. O lobo se virou para ele, surpreso pela resistência. Ronan tentou respirar fundo, mas o ar queimava. Ele sabia que não conseguiria aguentar outro ataque. Seus olhos foram até Lucan. O bebê observava tudo em silêncio, como se intuísse o que estava acontecendo. Como se entendesse que a luta do homem diante do monstro era por ele. Mavena tentou se arrastar até Ronan, mas não conseguiu. Ela arquejou, sentindo a impotência esmagá-la. Precisava proteger seu filho, mas o corpo parecia feito de pedra. A sede de sangue, a dor, o cansaço. Tudo a prendia no chão. Até que uma memória antiga atravessou sua mente. A lembrança de um ritual esquecido. Uma última reserva de poder que vampiros antigos podiam acessar, mas apenas em momentos extremos. Ela olhou para Lucan e para Ronan, e soube que precisava tentar. Mavena segurou o bebê com firmeza e colocou a mão sobre o peito dele. Ronan viu o gesto, mas não teve tempo de perguntar nada. O Alfa se preparava para o golpe final. Mavena fechou os olhos e sussurrou palavras antigas, em um idioma que Ronan nunca tinha ouvido. A casa pareceu respirar junto com ela. O ar ficou mais denso. A luz das lamparinas oscilou como se reconhecesse a energia que se erguia. Lucan abriu os olhos. Um brilho dourado, mais intenso do que antes, refletiu a luz da lua. A pele da criança parecia pulsar. A mão minúscula tocou o braço de Mavena e um calor suave percorreu os dois. Era como se mãe e filho compartilharem uma força unificada, ancestral e pura. No instante em que o Alfa saltou, Mavena ergueu o rosto,
e seus olhos já não eram apenas vermelhos, eram chamas vivas, misturando dourado e carmesim. A energia que saiu dela não era explosiva. Era silenciosa, profunda, como uma onda invisível que atravessou a casa inteira. O Alfa foi atingido no ar. Seu corpo se contorceu como se algo estivesse arrancando sua força de dentro para fora. Ele caiu no chão com um estrondo, debatendo-se, uivando de dor. A criatura tentou se levantar, mas não conseguiu. Parecia enfraquecer a cada segundo, como se a presença de Lucan estivesse drenando parte de sua essência. Ronan assistiu aquilo sem conseguir entender, mas compreendeu a sensação. A criança carregava um poder que nenhum vampiro puro carregava. Era o híbrido, o inesperado, o improvável. Um ser que pertencia aos dois mundos e, ao mesmo tempo, a nenhum. Mavena manteve a mão sobre Lucan. Sua pele brilhava como se estivesse sendo iluminada de dentro. A vampira inspirou fundo, e quando abriu os olhos novamente, sua força tinha retornado parcialmente. Não o suficiente para lutar fisicamente, mas o suficiente para controlar aquele poder recém-desperto. O Alfa deu um último uivo agudo, antes de desmoronar de lado, respirando com dificuldade. A casa ficou em silêncio por alguns segundos, exceto pelo som fraco da respiração pesada do lobo. Ronan se aproximou de Mavena, ainda cambaleando. O que foi isso? Mavena segurou Lucan com mais força e respondeu com a voz rouca. Lucan despertou, e a matilha sentiu. Os olhos dela encontraram os de Ronan. Isso é só o começo. O silêncio que tomou a casa depois da queda do Alfa parecia irreal. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração, aguardando o próximo movimento. Ronan permaneceu parado, sentindo o coração martelar no peito enquanto observava o enorme corpo do lobisomem estendido no chão. A criatura respirava, mas cada movimento parecia custar um esforço enorme. A luz suave da lua atravessava as janelas e caía sobre ele, revelando o tremor involuntário em seus músculos. Mavena continuava com Lucan nos braços. A criança respirava de forma mais estável agora, embora seu pequeno peito ainda subisse e descesse com dificuldade. O brilho dourado em seus olhos havia desaparecido, substituído por um cansaço profundo, quase humano. Mavena o embalou com uma delicadeza que contrastava com a energia devastadora que tinham presenciado momentos antes. Ronan se aproximou devagar, ainda tentando entender o que tinha acontecido. O poder de Lucan, ou o que quer que fosse aquilo, tinha derrubado o Alfa sem que ele sequer pudesse reagir. Mas algo no olhar de Mavena dizia que aquele tipo de poder não vinha sem consequências. Ele está bem? Perguntou Ronan, olhando para Lucan. Mavena passou a mão pelos cabelos da criança, os dedos tremendo levemente. Está exausto. Ele não deveria ter despertado assim tão cedo. O corpo dele não está pronto. Ronan ergueu o olhar. E você? Está melhor? A vampira respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Não completamente. O que aconteceu agora foi Lucan me emprestando parte da energia dele. Não dura muito. E não é inofensivo para ele. Ronan sentiu o estômago revirar. A ideia de que o bebê havia arriscado a própria vida para protegê-los mexeu com ele de um jeito inesperado. Olhou para a porta quebrada, para a escuridão do lado de fora, e sentiu um arrepio profundo. Eles vão voltar? Perguntou. Mavena abriu os olhos e respondeu sem hesitar. Sim. Ronan se virou imediatamente. Os outros lobisomens ainda estavam lá fora, escondidos na escuridão, circulando como predadores à espera do momento certo. O Alfa pode ter caído, mas a matilha não desapareceria assim tão fácil. E pior, agora sabiam que Lucan estava vivo. E era poderoso. O que fazemos agora? Mavena olhou ao redor como se estivesse calculando as opções. A casa é clara, mas não vai segurá-los por muito tempo. Quando o sol nascer, eles recuam. Mas até lá... Ela parou, respirando com dificuldade. Até lá estamos vulneráveis. Ronan caminhou até a janela e espiou para fora.
A noite parecia mais pesada do que antes, como se carregasse uma ameaça silenciosa. As sombras entre as árvores se moviam de modo inquietante, e Ronan teve certeza de ver olhos brilhantes observando a casa de longe. Eles estão esperando que a gente enfraqueça, disse ele. Estão esperando Lucan, corrigiu Mavena. Eles sabem que ele é a chave. A existência dele ameaça tudo o que conhecem. Ronan virou-se para ela. Por quê? Mavena segurou o bebê com mais força. Porque Lucan é o primeiro híbrido que sobreviveu, e o primeiro que despertou o poder. Isso muda o equilíbrio entre os mundos. Ronan sentiu o peso daquelas palavras cair sobre ele. Não era apenas uma mãe e um filho fugindo pela vida. Era algo muito maior. Algo que poderia desencadear uma guerra entre criaturas que ele mal compreendia. E onde eu entro nisso? Perguntou ele, sem conseguir esconder o tom de incredulidade. Mavena ergueu o rosto. O olhar dela era sério, profundo, carregado de uma emoção que ele ainda não sabia nomear. Você entrou no momento em que decidiu segurar Lucan nos braços, no momento em que ofereceu seu sangue a ele, e no momento em que ficou entre o Alfa e nós. Ronan desviou o olhar por um instante, como se fosse difícil encarar o reconhecimento do que havia feito. Ele não se sentia herói. Se sentia humano. Humano de um jeito que não sentia há muito tempo. Eu fiz porque vocês precisavam, disse ele. Só isso. Mavena inclinou a cabeça, analisando-o. Isso é exatamente o que torna suas ações tão importantes. Humanos raramente interferem nesse tipo de conflito. Você não deveria estar aqui. Não deveria ter se envolvido. E ainda assim, aqui está, arriscando a vida por dois estranhos. Ronan passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. Não consigo explicar. Só não podia deixar vocês morrerem. As palavras pairaram no ar entre eles. Mavena desviou o olhar por um momento, mas quando falou novamente, sua voz estava mais suave. Quando essa noite começou, Ronan, eu estava pronta para morrer. Achei que Lucan morreria comigo. Quando entrei nesta casa clara, tudo o que eu queria era um lugar para segurar meu filho pela última vez. Ronan sentiu a garganta fechar. Mas então você apareceu, continuou Mavena, um homem quebrado pela dor, entrando em uma casa que deveria ser vazia. E ao invés de fugir, você se ajoelhou ao lado de uma vampira ferida, ao lado de uma criança que não entende o mundo em que nasceu. Ela ergueu os olhos para ele. Você mudou nosso destino. Antes que Ronan pudesse responder, um som cortou o ar. Um estalo seco, vindo do lado de fora. A matilha tinha se aproximado novamente. Mavena se enrijeceu. Ronan correu para pegar o que restava da porta quebrada, tentando improvisar uma barreira. Eles querem Lucan, disse ele. Eles querem o que Lucan representa, corrigiu Mavena. O fim da supremacia deles. O fim do medo que carregam do nosso clã. O começo de algo novo. Ronan puxou uma mesa para fortalecer a entrada. O esforço fez seus músculos queimarem, mas ele continuou. A cada som vindo da escuridão, seu corpo reagia com mais determinação. Eles não vão levar ele, disse Ronan. Mavena observou o homem que tinha conhecido poucas horas antes e sentiu algo surgir dentro de si. Algo estranho. Algo que não deveria sentir. Algo que lutou para ignorar por anos. Mas ali, naquela casa iluminada, não conseguiu. Ronan, disse ela, com a voz trêmula. Você não entende. Se ficarmos aqui, eles vão matar você primeiro. Ronan parou. Olhou para ela, depois para Lucan. Então vamos lutar juntos. Mavena ficou em silêncio. A mão dela tremeu um pouco, mas não de medo. Era algo mais profundo, algo que ela não ousava admitir. A noite não tinha acabado. E pela primeira vez desde que fugira, Mavena sentiu uma pequena centelha de esperança. A madeira da porta improvisada vibrou com um impacto tão forte que Ronan recuou 2 passos sem querer. A mesa que ele tinha empurrado contra a entrada
arranhou o chão, deslizando alguns centímetros para trás. O rosnado que veio do lado de fora era mais grave, mais brutal, como se a fera estivesse anunciando que a paciência dela tinha acabado. Ronan sentiu o corpo inteiro se preparar instintivamente. A noite estava longe de terminar. Mavena se aproximou, ainda segurando Lucan. O rosto dela estava pálido, mas os olhos tinham algo diferente. Não era medo. Era foco. Determinação. Uma força silenciosa que contrastava com a fragilidade do corpo. O bebê respirava devagar, exausto, mas parecia atento, observando tudo com os olhos entreabertos, como se o mundo ao redor dele estivesse pulsando. Ronan colocou a mão sobre a mesa, pressionando com toda a força que tinha. Outro impacto veio, mais forte que o anterior, fazendo a estrutura da porta abrir pequenas frestas. Pela brecha, Ronan conseguiu ver sombras se movendo rápido demais. 3, talvez 4 lobisomens circulavam a entrada. Eles estavam coordenados. A matilha não atacava aleatoriamente. Estava planejando o momento certo para romper tudo de uma vez. Mavena respirou fundo. Precisamos de mais luz. Ronan não entendeu de imediato, mas quando ela olhou para as lamparinas espalhadas pela casa, tudo fez sentido. Ele correu entre os cômodos, acendendo cada lâmpada que encontrou. O brilho quente se espalhou pelas paredes claras, refletindo no chão e criando uma barreira de luminosidade que os lobisomens evitavam. A casa abandonada parecia agora um santuário aceso, um refúgio improvável em meio à escuridão da floresta. Quando voltou para o corredor, Mavena estava de pé. Ronan parou, surpreso. Ela cambaleou, mas sustentou o próprio peso. O poder que Lucan havia despertado nela ainda circulava, sustentando seus músculos, reacendendo sua força interior. Você não consegue lutar assim, disse Ronan, se aproximando dela. Mavena ergueu o olhar. Não posso deixar você enfrentar a matilha sozinho. A sinceridade na voz dela atingiu Ronan como um golpe suave no peito. Ele não sabia quando isso havia acontecido, mas já não a via como uma estranha, nem como uma criatura perigosa. A via como alguém que carregava um peso tão grande quanto o dele, alguém que lutava para proteger o que amava. Ele se aproximou mais um passo. Eu não estou sozinho. Mavena pareceu perder o fôlego por um instante, não pelo esforço, mas pela forma como ele a olhava, como se a reconhecesse, como se a visse além do que ela era, além da dor, além do sangue que corria em suas veias. Era uma sensação estranha e inesperadamente reconfortante. Outro impacto fez a mesa deslizar quase um palmo para trás. A madeira rachou no canto. Ronan conseguiu ver uma das garras atravessando a brecha. A visão era assustadora, mas confirmou o que Mavena já havia dito. Eles estão ficando impacientes, disse ela. E quanto mais impacientes ficam, mais fortes se tornam. Ronan respirou fundo e olhou ao redor. Precisamos fortalecer a casa, não só com luz, com tudo o que tivermos. Mavena observou o ambiente. A casa era antiga, mas sólida. As paredes eram grossas, de pedra e argila endurecida. Havia móveis quebrados, prateleiras velhas, tábuas soltas. Tudo poderia ser usado. Ronan começou a recolher pedaços de madeira e a empurrar contra a porta. Mavena também tentou ajudar, mas o peso era demais. Mesmo assim, ela insistiu, apoiando parte da força. Enquanto trabalhavam, a respiração de Lucan mudou. Era quase imperceptível, mas Ronan percebeu. A criança estava acordada. Os olhos dourados se abriram, refletindo as chamas das lamparinas. Lucan estendeu uma mão pequena na direção da porta, como se sentisse algo que eles não podiam ver. Mavena observou o gesto e sentiu o coração apertar. Não, Lucan. Não agora. Você não tem mais força. Mas Lucan continuou com o bracinho estendido. Um brilho suave começou a pulsar na pele dele, bem fraco, mas real. Ronan viu a luz e se aproximou. O que está acontecendo? Mavena respirou fundo. Híbridos. Sentem o que se aproxima.
Ele sente a matilha tentando entrar. E está tentando nos proteger. Ronan olhou para o bebê e sentiu algo que jamais imaginou sentir por alguém tão pequeno. Responsabilidade, afeto, quase um instinto paterno que surgiu sem aviso. Ele colocou a mão sobre a de Lucan, como se o gesto pudesse aliviar o esforço do bebê. Não precisa fazer isso sozinho, pequenino, disse Ronan, num tom tão suave que surpreendeu até ele mesmo. A luz ao redor da criança diminuiu aos poucos, como se Lucan tivesse ouvido a voz dele e cedido. O bebê soltou um suspiro cansado e deixou a mão cair. Mavena o abraçou com força, como se tivesse recuperado o filho por um instante. Obrigada, Ronan, sussurrou ela. Ele não deveria usar esse poder tão cedo. Pode feri-lo por dentro. Ronan a encarou com um misto de preocupação e indignação. Então eles vão continuar vindo, noite após noite até conseguirem? Mavena assentiu. Sim, eles nunca desistem. Não quando estão caçando um perigo para sua espécie. Ronan respirou fundo e finalmente disse o que estava pensando desde que a porta se quebrou. Então precisamos de um plano, um jeito de fazer com que eles não voltem. Mavena fechou os olhos por um momento. Havia dor ali, mas também havia algo que parecia esperança. Ronan tinha essa habilidade estranha de trazer luz aos lugares escuros, mesmo quando tudo parecia sem saída. Há um lugar, disse ela lentamente. Uma antiga fonte de energia vampírica. Se conseguirmos chegar lá, posso recuperar minha força. Posso proteger Lucan. E posso enfrentar a matilha. Ronan franziu o senho. Onde fica isso? Mavena hesitou antes de responder. Não muito longe. Mas é perigoso. E o caminho passa pelo território deles. Ronan olhou para Lucan, depois para Mavena, e não precisou pensar mais. Então vamos juntos. Os olhos de Mavena se encheram com algo que ela não sabia nomear. Algo novo, algo quente. Algo que fazia o peito dela doer de um jeito diferente do que estava acostumada. Ronan, disse ela com a voz quase falhando. Você não precisa... Mas ele interrompeu com a voz firme. Preciso sim. A mesa vibrou com um novo impacto. A noite estava apertando o cerco, e o tempo estava acabando. Eles não podiam esperar o amanhecer. Nem a matilha permitiria. A jornada começaria antes que o sol tocasse o horizonte. O impacto seguinte foi tão forte que parte da madeira cedeu, abrindo uma fenda larga o suficiente para Ronan enxergar um par de olhos amarelos fixos nele. A criatura do outro lado rosnou baixo, um som que atravessava a alma como uma ameaça pessoal. Ronan recuou instintivamente, sentindo o chão vibrar sob seus pés. A matilha estava perdendo a paciência. E quando lobisomens perdem a paciência, perdem também qualquer traço de controle. Mavena segurou Lucan com o braço mais forte e se apoiou na parede com o outro. O bebê respirava de forma suave, como se dormisse, mas ela sentia que isso não era descanso natural. Era exaustão. Lucan estava drenado demais. Não podia usar o poder de novo. Se tentasse, poderia não sobreviver. Isso fazia o medo dentro dela se espalhar como veneno. Ronan se aproximou, ainda sem afastar os olhos do buraco na porta. Precisamos sair antes que derrubem tudo. Mavena concordou com um aceno. A janela dos fundos. É a única saída que não está cercada. Mas precisamos ir rápido. Ronan olhou ao redor. A casa parecia mais viva do que nunca, iluminada por várias lamparinas, mas ao mesmo tempo parecia prestes a desmoronar sob a força da matilha. Ele correu até a cozinha, onde havia visto algumas cordas antigas e um pedaço de tecido grosso. Juntou tudo o que encontrou. Quando voltou para o corredor, Mavena tentava ficar de pé novamente, mas o esforço era evidente. Deixe que eu ajudo você, disse Ronan, aproximando-se. Ela ergueu o olhar, surpresa por ele se oferecer com tanta naturalidade. Ronan passou o braço ao redor da cintura dela, a pele dela fria contrastando com o calor do corpo dele. O toque era firme, mas gentil.
Mavena sentiu isso mais profundamente do que esperava. Era uma sensação que não lembrava há muito tempo. Algo quase humano, quase familiar. Algo que despertou uma emoção que ela não conseguia nomear. Ronan percebeu o leve tremor dela. Você consegue andar? Consigo, só preciso de apoio. Então vamos. Eles caminharam juntos até a cozinha. A cada passo, o som dos lobisomens se aproximava. As paredes vibravam com os impactos. A madeira estalava. A casa parecia gritar. Ronan sentia o ritmo do coração de Mavena acelerar sob seu braço. E com isso, sentia também sua própria determinação crescer. Quando chegaram à janela dos fundos, Ronan empurrou a madeira velha, que se abriu com um rangido. Lá fora, a noite parecia mais densa, mas pelo menos não havia olhos amarelos observando. Ainda não. Ele amarrou as cordas na parte interna da janela, criando algo que serviria para descer até o chão sem fazer barulho demais. Mavena observou tudo em silêncio, com Lucan nos braços. Ronan se virou para ela. Você desce primeiro com ele. Ela franziu o senho. Ronan, eu não vou deixar você sozinho aqui com eles entrando. Ele sorriu, mas havia uma sombra de preocupação no sorriso. Eu não vou ficar. Só vou me certificar de que vocês descem em segurança. Mavena balançou a cabeça. Não vou perder você. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Ronan sentiu algo quente se espalhar no peito ao ouvi-las. Por um instante, o caos ao redor pareceu desaparecer. Mavena respirou fundo, como se percebesse o que tinha dito tarde demais. Mas era tarde demais apenas para tentar esconder a verdade. Ronan deu um passo para mais perto. Não vai me perder, eu prometo. O olhar dele se encontrou, e naquele momento, algo mudou. Não era a ligação de um humano ajudando um vampiro. Não era gratidão, nem obrigação. Era algo mais emocional, mais profundo, mais inesperado. Era quase como se dois mundos completamente distintos tivessem encontrado um ponto de conexão, um lugar em comum onde feridas antigas se reconheciam. O som de madeira quebrando atrás deles os arrancou desse momento. Agora, disse Ronan. Vamos. Mavena amarrou Lucan ao peito com o tecido grosso que Ronan trouxe, criando uma espécie de alforge que o manteria seguro durante a descida. Ela colocou as mãos na corda, mas hesitou por um instante. Era difícil abandonar a casa assim, tão rápido. Mas tinha que ser feito. Ronan segurou o ombro dela. Você consegue. Mavena acenou e começou a descer. Mesmo enfraquecida, seus movimentos eram fluidos e silenciosos. Ronan a observou até ela tocar o chão. Quando seus pés finalmente alcançaram a terra, Mavena ergueu o rosto. Ronan, venha agora. Ele preparou a corda para descer, mas antes que pudesse colocar os pés na janela, a porta da cozinha se partiu em pedaços. Um lobisomem menor entrou, rosnando, os olhos brilhando de fúria. Ronan congelou por um segundo. A criatura olhou diretamente para ele. Os dois se mediram num instante intenso e silencioso. Ronan! Gritou Mavena da parte externa. Ronan, salta! Não dava mais tempo de descer pela corda. O lobisomem avançou tão rápido que Ronan sentiu o ar deslocar. Ele não pensou. Só agiu. Empurrou a corda para fora da janela, para que Mavena percebesse que precisava se afastar. E então saltou pelo vão aberto. O impacto foi brutal. O chão o recebeu com força, fazendo a dor atravessar seu corpo. Ele rolou na grama, ofegante. Mavena correu até ele, mesmo que correr estivesse além de suas condições. Ela o virou de lado, preocupada. Ronan, você está bem? Ele tossiu, apertando o costado. Acho que... estou vivo. Antes que Mavena pudesse responder, um novo rosnado ecoou pela janela quebrada. O lobisomem que o perseguira se preparava para pular também. Mavena segurou Ronan pelo braço. Precisamos ir. Agora! Ela o ajudou a ficar de pé. Ronan ainda sentia dor em cada respiração, mas havia adrenalina suficiente para mantê-lo andando. Eles correram juntos pela lateral da casa,
entrando pelo terreno cercado de árvores altas. A floresta parecia respirar, viva, assistindo tudo. Mavena carregava Lucan com cuidado, protegendo o bebê contra o peito. Ronan seguia ao lado dela, com a mão segurando o lado dolorido, mas sem diminuir o ritmo. Atrás deles, a matilha começou a uivar. O som se espalhou pela noite como um aviso de caça, um aviso de sangue. Ronan olhou para Mavena, para Lucan, depois para a trilha estreita que se abria adiante, envolta em sombras e névoa. "Para onde vamos?" perguntou ele. Mavena respondeu sem hesitar. "Para o único lugar onde a luz deles não pode nos alcançar." E a verdadeira jornada começou. A floresta acolheu os três como se fosse um corredor vivo feito de sombras e vento frio. As árvores eram tão altas que pareciam tocar o céu, e a luz da lua filtrava pelas copas, criando caminhos prateados no chão. Ronan sentia o coração ainda acelerado, cada respiração ardendo no peito depois da queda. Mavena caminhava ao lado dele, segurando Lucan com todo o cuidado possível. O bebê dormia, mas Mavena sabia que aquilo não era descanso. Era cansaço profundo. Era o corpo dele tentando se recuperar do que havia despertado. O som da matilha diminuía à medida que eles se afastavam da casa, mas não desaparecia completamente. Era como se os lobisomens estivessem espalhados pela floresta, cercando-os de longe, apenas esperando o momento certo para atacar de novo. O frio aumentou. Não o frio comum da noite, mas aquele que o corpo sente quando algo se aproxima. Mavena respirou fundo. Estamos entrando no território neutro. Eles não costumam avançar muito por aqui. Ronan olhou em volta. E por quê? Porque a floresta guarda mais do que lobisomens, respondeu ela. Há forças antigas que nem eles ousam desafiar. Ronan engoliu seco. Cada passo parecia ecoar em um lugar que guardava segredos demais. Ele observou Mavena com Lucan. A forma como ela segurava o bebê, com tanta devoção, lembrava muito como uma mãe humana faria. E isso mexeu com ele de um jeito que não estava preparado. Era fácil esquecer que ela era uma vampira quando a via daquele jeito, frágil, lutando para proteger a própria família. Eles caminharam por longos minutos, até que a clareira se abriu, revelando uma antiga construção de pedra parcialmente engolida pela vegetação. Parecia um templo esquecido, com pilares quebrados e inscrições quase apagadas pelo tempo. "É para lá que vamos?" perguntou Ronan. "Sim. Este lugar foi usado por vampiros antigos para recuperar energia quando eram feridos. Mas não é mais completo. O templo está enfraquecido." Ronan franziu o senho. "E vai ajudar vocês?" Mavena olhou para Lucan antes de responder. "Vai ajudar o suficiente para continuarmos vivos até o amanhecer." Eles adentraram a estrutura. No centro havia uma espécie de tigela de pedra, enorme, com marcas de garras e símbolos antigos entalhados. O ar ali era mais frio, mais denso, como se o templo estivesse adormecido há séculos e acordasse com a presença deles. "Coloque Lucan aqui", disse Mavena, com a voz embargada. Ronan hesitou. "Você tem certeza?" Ela assentiu. "O templo responde a sangue, e responde ao híbrido. Ele vai reconhecer Lucan, e dar a ele o que puder." Ronan ajudou Mavena a posicionar o bebê no centro da tigela de pedra. Lucan pareceu reagir de imediato, o peito subindo com mais força, os lábios se movendo como se buscassem ar com mais facilidade. Um brilho suave percorreu o chão, subindo pelas paredes do templo. Era fraco, mas visível. Mavena tocou a pedra com a ponta dos dedos e sentiu uma vibração. "Ele está aceitando", sussurrou ela. Ronan observou aquilo com reverência. Não entendia muito sobre templos vampíricos, nem sobre energias antigas. Mas entendia uma coisa. Lucan estava mais vivo ali dentro do que havia estado a noite inteira. Mavena deu um passo atrás e quase caiu. Ronan a segurou pela cintura antes que ela tocasse o chão frio do templo. O corpo dela estava tremendo. "Mavena, sente-se um pouco." Ela balançou a cabeça. "Não posso. Preciso ficar alerta."
Eles podem nos seguir até aqui. Ronan insistiu, guiando-a para uma pedra caída. Você não consegue proteger ninguém se não respirar. A voz dele era suave, mas firme. Mavena, exausta, finalmente cedeu. Sentou-se devagar, apoiando Lucan na tigela com o olhar fixo nele. Ronan sentou ao lado dela. Não muito perto, mas perto o suficiente para que ela sentisse a presença dele. Não como ameaça, como conforto. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O brilho no templo os envolvia, criando uma bolha silenciosa de paz frágil. Lá fora, a floresta parecia sustentar o mundo, mas ali dentro, era como se o tempo tivesse desacelerado apenas para permitir que eles respirassem. Depois de alguns minutos, Ronan quebrou o silêncio. Como foi antes de tudo isso acontecer? Antes da fuga? A pergunta era suave, cuidadosa. Mavena demorou para responder. As palavras pareciam presas em algum lugar profundo. Eu não era livre, disse ela por fim. Não como humanos entendem liberdade. Vampiros têm regras, ligações de sangue, hierarquias, e eu pertencia a algo que nunca escolhi. Ela olhou para Lucan. E quando descobri que estava grávida de um humano, tudo piorou. Fui caçada pelo meu clã, traída pelos meus, e condenada a desaparecer. Ronan sentiu um aperto no peito. Ele conhecia a sensação de perder tudo. Conhecia o vazio que fica quando o mundo vira as costas. Mas ouvir isso dela, alguém tão forte, tão marcada, o fez vê-la de outra forma. E o pai de Lucan? Perguntou ele. A expressão dela ficou distante. Ele não sabia o que eu era. Nunca contei. Ele era um viajante. Alguém que cruzou meu caminho por acaso. Humano demais para entender o mundo em que eu vivia. E bom demais para ser envolvido. Eu fui covarde. Afastei-me antes que pudesse descobrir. Mavena respirou fundo. Talvez isso tenha salvado a vida dele. Ronan observou Mavena. A forma como ela falava do passado tinha um tom de arrependimento, mas também de força. Uma força silenciosa que ele admirava. Ela não era apenas uma criatura sobrenatural lutando pela vida. Era uma mãe que carregava o peso de decisões difíceis. Era uma mulher que havia perdido tanto quanto ele. Você fez o que conseguiu com o que tinha, disse Ronan. Isso não é covardia. Mavena virou o rosto para ele. Por um instante, seus olhares ficaram presos um no outro. Ela viu honestidade nos olhos de Ronan. Ele viu fragilidade nos dela. Era a primeira vez que deixavam cair as defesas completamente. Quando ela falou novamente, a voz saiu quase como um sussurro. Por que você está fazendo isso, Ronan? Por que está aqui? Por que não fugiu quando teve chance? Ele demorou alguns segundos para responder. Não queria dizer a verdade de forma apressada. Queria dizer de um jeito que ela entendesse. Então respirou fundo. Porque quando vi você naquela casa, eu vi alguém que estava tão quebrada quanto eu. E quando vi Lucan, eu senti que, se eu conseguisse salvar uma vida, talvez salvasse a minha também. As palavras de Ronan ficaram pairando no ar, como se o templo antigo as absorvesse. Mavena ficou em silêncio. Seus olhos brilharam com algo que ela não queria deixar cair, mas foi inevitável. Uma lágrima deslizou lentamente por sua bochecha. Obrigada, Ronan. Ele sorriu de leve. Não precisa agradecer. É só a escolha que fiz. Antes que Mavena pudesse responder, um estalo vindo da floresta cortou o momento. Ronan imediatamente se levantou. Os uivos estavam mais próximos novamente. A matilha tinha encontrado a trilha deles. E o templo talvez não fosse santuário suficiente. Mavena ficou de pé com dificuldade, mas com firmeza. Lucan continuava no centro da tigela, respirando melhor, mas ainda vulnerável. Eles nos encontraram, disse ela. E Ronan respondeu sem hesitar. Então vamos enfrentá-los juntos. A noite ainda não havia decidido quem sobreviveria a ela. O estalo vindo da floresta se multiplicou em 2, depois em 5, depois em dezenas. Era o som de patas pesadas esmagando folhas secas,
aproximando-se de todos os lados. Ronan sentiu o ar mudar, como se a própria floresta tivesse recuado para deixá-los expostos. Mavena apertou Lucan contra o peito e olhou para a escuridão entre as árvores. Os uivos começaram, longos e coordenados. Não era mais perseguição. Era cerco. Ronan se colocou à frente dela. O templo, iluminado pelo brilho fraco que Lucan emanava, parecia tão antigo quanto frágil. As paredes, embora de pedra, tinham rachaduras profundas que denunciavam séculos de abandono. A única proteção ali dentro era o próprio sentimento que unia os três. Quando o primeiro lobisomem surgiu entre as árvores, Mavena inspirou fundo. Era enorme, maior do que o alfa que Lucan havia derrubado. O pelo era escuro como breu, e os olhos brilhavam num dourado intenso, refletindo a energia que emanava do templo. Logo, outros apareceram. 5, 8, 10. Todos em círculo. Eles não avançavam, apenas observavam. Ronan sentiu o peso daquilo. Eles estavam esperando o líder, o verdadeiro líder. Ele não tardou. Da escuridão profunda, uma criatura maior que qualquer outra se aproximou. Caminhava devagar, com uma imponência quase silenciosa. O pelo dele era grisalho, com marcas de cicatrizes espalhadas pelo corpo. Os olhos não eram dourados como os demais. Eram vermelhos. Vermelhos como fogo antigo. Quando ele entrou no círculo, a matilha inteira abaixou as cabeças em reverência. Mavena estremeceu. Ronan percebeu. Quem é ele? O Arquis. O primogênito da matilha. O mais antigo. O mais letal. Ronan sentiu o coração acelerar. O Arquis avançou até a borda da luz que emanava do templo, mas não entrou. Observava. Avaliava, como se estivesse tentando entender a força que derrubou o Alfa. Como se sentisse o resquício do poder que circulava por Lucan. O lobo ergueu a cabeça e soltou um uivo profundo que reverberou pelo templo inteiro. As pedras tremeram. As lamparinas vibraram. O brilho em torno de Lucan oscilou, como se quisesse apagar. Mavena segurou o bebê com mais força. Não. Não, Lucan. Fique comigo. Não deixe isso te atingir. Mas o corpo de Lucan fraquejou. O pequeno peito subia e descia rápido demais. O poder despertado mais cedo ainda o drenava. A energia do templo o sustentava, mas cada uivo do Arquis parecia pressioná-lo por dentro, como se a criatura tentasse abalar a conexão antiga que mantinha o bebê vivo. Ronan se abaixou ao lado dela. O que ele está fazendo? Mavena respondeu com a voz trêmula. Ele está tentando romper o vínculo. O vínculo que Lucan criou quando despertou. Se ele romper, Lucan morre. Ronan sentiu o mundo parar. Ele olhou para o bebê, tão pequeno, tão frágil, tão inocente diante de forças tão grandes. Algo dentro dele se rompeu. Não era apenas querer proteger. Era precisar proteger. Era algo profundo, visceral, que crescia nele como uma raiz. O Arquis deu um segundo uivo. O chão rachou levemente. Lucan chorou alto. O primeiro choro forte da noite. Um choro de dor. Um choro que cortou a alma de Mavena e despedaçou o coração de Ronan. Ronan se ergueu imediatamente, ficando entre o Arquis e a família que havia encontrado sem querer. Pare! Ele gritou, mesmo sabendo que palavras humanas pouco significavam para monstros antigos. Surpreendentemente, o Arquis parou. Observou Ronan. Aproximou-se mais um passo, entrando na luz. A pele dele começou a chiar levemente com o brilho do templo, mas ele não recuou. Era poderoso demais para temer uma energia tão fraca. Ronan deu um passo à frente também. A dor no corpo, resultado da queda anterior, voltou com força. Mas ele não recuou. Estava cansado de recuar. Por meses havia fugido da própria vida. Agora, estava diante de algo terrível, e ainda assim não desviava o olhar. Eu sei o que você quer, disse Ronan, com a voz firme. Quer o bebê. Quer impedir que ele exista. Quer apagar o que pode mudar seu mundo.
A criatura inclinou levemente a cabeça, como se estivesse ouvindo. Mas você não vai tocar nele enquanto eu estiver aqui. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até os uivos desapareceram. A matilha observava. O templo parecia segurar o ar. Mavena levantou o rosto. Ronan, não faça isso. Eles vão te matar. Ronan não se virou para ela. Não poderia. Se olhasse para Mavena naquele momento, saberia que não teria força para manter a decisão. O Arques deu um terceiro uivo, mas este era diferente. Não era de ataque. Era quase questionador. Como se estivesse tentando entender por que um humano, frágil, mortal, sozinho, ousava desafiá-lo. Mavena ficou de pé, a dor quase esmagando seu corpo. Ronan, ela disse com a voz embargada. Por favor, ele finalmente falou. Mas falou para ela, sem virar o rosto. Eu perdi uma vida antes. Uma vida que significava tudo. Eu não pude salvá-la. Mas agora eu posso salvar vocês. E vou. Mavena sentiu o peito se apertar. A garganta travou. Ela quase caiu de joelhos. Ronan estava fazendo por eles exatamente o que João fez por Clara no original, escolhendo. Escolhendo com o coração quebrado, mas firme. Escolhendo o que dava sentido à sua existência. Ronan levantou a mão, abrindo-a para o Arques. Não como ameaça, como declaração. Se você quer chegar até eles, vai ter que passar por mim. A matilha inteira se agitou. O Arques avançou um passo, rosnando. A respiração quente dele bateu no rosto de Ronan. O chão tremeu sob suas patas. A morte estava a um instante de distância. Mavena gritou. Ronan! Mas naquele exato momento, algo inesperado aconteceu. Lucan abriu os olhos. Não o brilho dourado suave das outras vezes, mas um brilho intenso, gigantesco, como se o próprio templo tivesse acendido nele. A luz percorreu o corpo do bebê. Depois atravessou a pedra, espalhando-se pelo chão, subindo pelas paredes, enchendo o templo inteiro de uma claridade quase divina. O Arques recuou imediatamente, rosnando alto, desta vez em dor real. A matilha inteira se retraiu. A luz os queimava, não fisicamente, mas na alma. Ronan se virou para ver Mavena. Ela olhava para o filho com lágrimas escorrendo. Ele está escolhendo vocês também, Ronan. A noite inteira mudou naquele instante. E o Arques recuou pela primeira vez. A luz que emanava de Lucan enchia todo o templo como um pulsar vivo. Era quente, brilhante, impossível de ignorar. Ronan sentiu a pele formigar, não de dor, mas de algo que ele não sabia nomear. Algo parecido com esperança. A matilha inteira recuou mais alguns passos, encolhendo-se sob a intensidade daquele brilho. Mas o Arques permaneceu firme, mesmo com o corpo tremendo, mesmo com os olhos vermelhos vacilando como brasas ao vento. Mavena observava tudo com o coração na garganta. A energia do templo não vinha apenas do lugar. Vinha de Lucan, de seu filho, de uma criança que nem deveria existir. A força que emanava dele não era violenta, era antiga. Era como se a própria essência do equilíbrio entre luz e escuridão tivesse despertado por um instante. Lucan começou a chorar. Um som alto, forte, cheio de vida. O brilho oscilou com o choro. Ronan correu até a tigela de pedra, preocupado, mas Mavena ergueu a mão. Espere. Ele ainda não terminou. Lucan levantou o bracinho, apontando diretamente para o Arques. O ar ficou pesado, denso, como se algo estivesse sendo puxado de dentro das sombras. O Arques tentou avançar mais um passo, mas suas patas falharam. Ele rugiu, mas o rugido não era de ódio. Era de dor. Era um rugido que ecoava séculos de domínio, agora abalados por algo que nunca deveriam ter permitido surgir. A luz atingiu o Arques diretamente. Não queimava sua pele. Não a arrancava. Era pior. Era como se forçasse o próprio espírito do lobo a recuar, como se o fizesse lembrar de algo que havia esquecido há muito tempo. Medo.
O Arques então recuou um passo, depois outro. A matilha inteira acompanhou o movimento, como se a decisão do líder fosse uma ordem silenciosa, que todos deviam obedecer. Ronan observava tudo com o coração acelerado. A cena parecia impossível. Inimigos naturais de vampiros, lendas vivas, criaturas dominantes, recuando diante de um bebê. O brilho começou a diminuir, como se Lucan estivesse perdendo força. Mavena correu até ele e o pegou nos braços. O corpo do bebê estava mais quente do que o normal. Ele respirava rápido, tenso, como se o poder o tivesse drenado por dentro. Mavena o embalou, murmurando palavras antigas, tentando acalmar o pequeno coração. Lucan, meu filho, aguente firme, já vai passar. A luz se apagou por completo. O templo voltou ao estado comum, iluminado apenas pelas lamparinas trêmulas. O silêncio caiu como um véu pesado. Ronan viu o Arquis virar o corpo lentamente, não em retirada covarde, mas em respeito. Ele encarou Ronan e Mavena uma última vez, os olhos vermelhos brilhando no escuro como dois vagalumes infernais. E então soltou um uivo profundo, quase ancestral. Não era ameaça, não era ataque, era rendição. A matilha inteira ecoou o uivo. Depois, desapareceram pela floresta, recuando como ondas que voltam para o mar, depois de tentarem invadir a costa. Quando o último som se apagou, Ronan deixou os ombros caírem. A tensão acumulada na noite inteira explodiu num suspiro pesado. Ele caiu de joelhos, apoiando as mãos no chão. A respiração tremia. A dor no corpo voltou com força. Mas nada disso importava. Eles estavam vivos. Mavena, ainda segurando Lucan, se aproximou devagar. Ronan. Você? Ele levantou o rosto. Os olhos dele estavam vermelhos, não de dor, mas de emoção. O que foi isso? Como ele fez aquilo? Mavena olhou para o filho, agora adormecido. O rosto dela refletia um misto de medo e orgulho. Ele é mais do que meu clã imaginava. Mais do que eu imaginava. Híbridos. Não deveriam existir. Mas se existem, talvez signifique que o mundo está mudando. Ela se sentou ao lado de Ronan. Pela primeira vez desde que o encontrara, não parecia frágil. Parecia presente, conectada, humana, mesmo que não fosse. Ronan tocou o braço dela, hesitante. Ele ficou exausto. Será que ele vai ficar bem? Mavena pousou a testa na de Ronan por um instante, como se o gesto fosse natural. Ele vai sobreviver, graças a você. Ronan balançou a cabeça. Não foi só eu. Ela sorriu de leve. Foi você que se colocou entre ele e o Arquis. Foi você que pulou da janela. Foi você que arriscou a vida sem pensar duas vezes. Nenhum vampiro teria feito isso por nós. E nenhum humano que eu conheço faria também. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O templo respirava ao redor deles, como se reconhecesse o momento. A luz da lua atravessava as frestas da construção antiga, iluminando os três de um jeito suave e quase sagrado. Ronan finalmente quebrou o silêncio. O que isso significa agora? Eles vão voltar? Mavena observou a floresta escura. Não acho que tão cedo. Eles receberam a resposta que vieram buscar. Mas isso não significa que estamos seguros. Meu clã também pode vir atrás de nós. E eles são ainda mais imprevisíveis. Ronan respirou fundo. Então, o que fazemos? Mavena olhou para ele. Não só com gratidão, mas com algo mais profundo. Algo que crescia desde o primeiro momento em que ele segurou Lucan nos braços. Ficamos juntos, pelo menos até o amanhecer. Depois, decidimos o próximo passo. Ronan assentiu. A ideia de deixá-los o fez sentir um vazio no estômago que ele não esperava. Percebeu que já não conseguia imaginar seguir sem eles. Mavena, percebendo isso, segurou a mão dele por um instante. O toque era leve, mas cheio de significado. Você trouxe luz para nós, Ronan. Não apenas literal, mas dentro de mim. Eu.
Não senti isso por tanto tempo que tinha esquecido como era. Ronan aproximou o rosto um pouco, não por impulso, mas por compreensão. Você também trouxe algo para mim. Algo que pensei que tinha morrido. Eles ficaram assim, próximos, compartilhando um silêncio que dizia mais do que palavras. Lucan respirava devagar, recuperando-se nos braços da mãe. A noite ainda era perigosa, mas pela primeira vez não parecia invencível. O mundo deles estava mudando. E sem perceber, eles também. O amanhecer chegou lentamente, filtrado pelas altas copas da floresta e tocando o templo com um brilho suave. A luz encontrou Ronan adormecido encostado em uma das colunas de pedra, exausto após a noite interminável. Mavena estava ao seu lado, segurando Lucan, que finalmente respirava de forma tranquila, envolvido em um sono leve e restaurador. Pela primeira vez desde que fugira, Mavena permitiu que o corpo relaxasse. O perigo ainda existia, mas a ameaça da matilha havia recuado. Eles tinham sobrevivido. Quando Ronan abriu os olhos, encontrou Mavena o observando. O sorriso pequeno que ela deu era tímido, quase infantil, mas carregava algo profundo. Você está vivo, disse ela. Ronan piscou devagar. E vocês também. Os dois trocaram um silêncio confortável. Mavena ajeitou Lucan e se sentou melhor. A luz da manhã iluminava o rosto dela de um jeito que Ronan jamais tinha visto. Ela parecia menos uma criatura das sombras e mais uma mulher cansada, mas viva, recomeçando. Precisamos sair daqui, disse ela. O templo não é lugar para permanecer. É lugar de passagem, de cura, mas não de moradia. Ronan se levantou, ainda sentindo o corpo doer. E para onde vamos? Mavena olhou ao redor da floresta como se enxergasse algo além do que os olhos humanos podiam ver. Há uma clareira perto do limite dos velhos campos. Poucas criaturas passam por lá. A luz é forte, e tem uma nascente antiga. Podemos ficar lá, se você quiser. Ronan sorriu. Eu quero. Eles caminharam juntos. Ronan ao lado de Mavena, Mavena com Lucan no colo. A floresta parecia diferente depois da noite anterior. Não era mais o território da caça, e sim um espaço silencioso, quase protetor. Os raios da manhã quebravam as sombras longas e tornavam o caminho menos ameaçador. Horas depois, chegaram à clareira. Era maior do que Ronan imaginava. A grama crescia alta, balançando ao vento leve do amanhecer. A água da nascente jorrava cristalina entre pedras cobertas de musgo, e o sol bateu ali com tanta força que parecia que a claridade estava esperando por eles. O contraste entre a luz e o mundo de onde vinham era tão grande que Mavena precisou fechar os olhos por um instante. Vampiros eram criaturas da noite, mas a luz daquela clareira não queimava. Apenas aquecia de um jeito que ela não lembrava ter sentido. Ronan estendeu a mão. Vem, aos poucos você vai se acostumar. Mavena segurou a mão dele sem hesitar. Nos dias seguintes, eles construíram o que podiam. Não era uma casa de verdade ainda, mas um abrigo simples, com troncos e pedras, onde a luz entrava por todos os lados. Ronan cuidava da nascente, limpava a malha, recolhia madeira. Mavena, aos poucos recuperando suas forças, ajudava como podia. Lucan dormia em uma das mantas improvisadas que eles colocaram perto da água, onde o calor do sol mantinha seu pequeno corpo aquecido. A rotina que eles criavam era silenciosa, mas cheia de significado. Ronan se pegou sorrindo sem motivo várias vezes. Mavena o observava quando ele não percebia, como se estivesse tentando entender aquele homem que arriscara tudo por ela e por seu filho. E Lucan, a cada dia, parecia mais forte, mais consciente, mais conectado aos dois. Certa tarde, enquanto o sol se punha lentamente, Ronan se aproximou de Mavena, que estava sentada em uma pedra, observando Lucan dormir. Você pensa neles? Perguntou Ronan. Sua antiga vida, seu clã. Mavena olhou para o horizonte, onde o céu se pintava de laranja e dourado. Às vezes.
Mas a verdade é que eu nunca tive um lar. Nunca de verdade. Sempre obedeci regras que não faziam sentido para mim. Sempre caminhei na sombra daquilo que me disseram que eu precisava ser. Ela olhou para Ronan. Mas aqui, com você e com Lucan, eu sinto algo que nunca senti. Paz. Ronan sentiu o coração apertar. Aproximou-se um pouco mais. Eu também achei que nunca teria isso de novo, disse ele. Depois que perdi a mulher que amava, eu achei que não restava nada. Era como se o mundo tivesse apagado de dentro para fora. Mas aquela casa abandonada, onde eu queria apenas me esconder, me trouxe vocês. Mavena abaixou o olhar. Eu pensei que iria morrer naquela casa. Pensei que Lucan morreria comigo. Mas você apareceu. Foi como se a luz entrasse naquele lugar escuro pela primeira vez. Ronan ergueu o queixo dela com delicadeza. O toque era quase reverente. Nós salvamos uns aos outros, Mavena. Ela sentiu a garganta fechar. Era verdade. De uma forma profunda, inexplicável, eles haviam se encontrado no momento em que mais precisavam. Não por acaso. Não por acidente. Ronan aproximou o rosto lentamente. Não havia pressa. Não havia medo. Era um gesto de alguém que finalmente encontrava onde descansar o coração. Mavena fechou os olhos, permitindo-se sentir. Quando os lábios se tocaram, o mundo parou por um instante. Não era paixão súbita. Era reconhecimento. Era cura. Quando se afastaram, Lucan abriu os olhos como se tivesse sentido a união deles. O bebê sorriu, um sorriso pequeno e luminoso que fez Ronan rir. Mavena sorriu também, talvez pela primeira vez desde antes da fuga. Os meses passaram. O abrigo virou casa. A casa virou lar. A clareira, antes apenas um lugar seguro, se transformou no espaço onde Ronan e Mavena construíram uma vida juntos. Ele plantava. Ela caçava com habilidade renovada. Lucan crescia rápido. Seus olhos dourados brilhavam cada vez que aprendia algo novo. Certa noite, sentados à beira da nascente, Ronan observou Lucan brincar com a luz que refletia na água. Mavena encostou a cabeça no ombro dele. Ronan entrelaçou os dedos nos dela. Engraçado, disse ele, olhando para o céu. Eu fui para aquela casa abandonada para morrer por dentro, e foi lá que eu comecei a viver de novo. Mavena apertou a mão dele. Às vezes, o destino coloca a gente exatamente onde precisamos estar, mesmo quando não entendemos. Ronan sorriu e a beijou na testa. Eles ficaram ali, os três, iluminados pela lua que atravessava as copas das árvores. Um vampiro, um humano, um híbrido, uma família improvável, mas completa. Ligados não pelo sangue, mas pela escolha, pela coragem, pela luz que encontraram uns nos outros. E a vida, tão difícil e tão preciosa, finalmente encontrou um lugar para florescer.